a universidade em torno das universidades. Porque os números contam, note-se que cumprimos hoje a 18ª sessão deste seminário, para o qual convidamos a participação de mais de meia centena de especialistas, tendo a maioria das sessões decorrido presencialmente, com pelo menos um interveniente vindo do estrangeiro. Por fim, cumpre-me também uma palavra aos meus colegas Dr. Jaime Gouveia, do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, e Armando Norte, do Centro de História da Universidade de Lisboa, que estiveram na gênese desta iniciativa e, de uma forma ou de outra, continuam a apoiá-la com o seu estímulo, incentivo e participação. Ao longo dos tempos, as universidades serviram como núcleos de produção e transferência de conhecimento, assumindo-se como centros privilegiados de reunião e formação de intelectuais que se deslocavam dentro da rede universitária europeia e, a partir do século XVI, estenderam a outros continentes. Nestes cadinhos intelectuais, construíram-se as bases para as principais reformas pedagógicas, que em diferentes períodos moldaram a formação de gerações e, através delas, as estruturas sociais e políticas à escala global e local. Todos estes assuntos têm sido tratados no âmbito do nosso seminário e continuarão a merecer a nossa atenção no futuro. Em 2024, decidimos lançar um desafio que se projeta para além das universidades e procurar inquirir as formas, os mecanismos e as instituições de ensino e produção de conhecimento que funcionavam fora delas. Nesse sentido, desejamos desde logo refletir sobre os agentes e os núcleos de ensino existentes antes da formalização das universidades europeias, para depois estudarmos e debatermos sobre as instituições que, em concomitância com as universidades, serviam à produção e à transferência de conhecimento e o debate científico, enquanto motores de ensino e de desenvolvimento científico e cultural. Nesse grupo consideramos as igrejas e os mosteiros, as bibliotecas laicas e eclesiásticas, os arquivos, as academias, os laboratórios, entre outras instituições paralelas às redes universitárias europeias. Sobre elas interessa colocar um questionário que nos permita compreender que grupos populacionais eram influenciados por estas instituições, como implementavam as suas estratégias de ensino e de produção de conhecimento, que impacto tinha a sua atividade na formação e na vida cultural do meio em que se integravam, como subsistiam, quem as mantinha e como se relacionavam com os poderes políticos, espirituais e culturais envolventes. Por fim, claro, devemos responder a uma questão central: como se relacionavam com as universidades? Este foi o repto que lançámos aos nossos convidados para a presente edição e foi também o desafio que eu lancei a mim própria para fazer convergir os objetivos deste seminário com os do projeto europeu em que atualmente o Centro de História da Sociedade e da Cultura participa, Restory, Recovering Past Stories for the Future, a synergistic approach to textual and oral heritage of small communities. Este é um projeto financiado pela Comissão Europeia através do Pilar 2 do Programa Horizonte Europa, no concurso para ações de investigação e inovação do Cluster 2, Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva, 2.2, Património Cultural. De forma muito genérica, este projeto pretende produzir conhecimento que concorra para a capacitação das novas gerações para enfrentar o futuro de forma sustentável e resiliente, dotando-as de exemplos de pequenas comunidades do passado. Neste programa geral, os historiadores são convidados a inquirir as pequenas comunidades do passado em duas linhas de observação privilegiadas. Por um lado, as práticas de ensino, educação, transmissão de conhecimento e de património e tradições narrativas. Por outro, os mecanismos mais ou menos intuitivos de aplicação da economia circular. Num caso como no outro, será necessário estudar realidades que nos deixaram poucos testemunhos e contar histórias em grande medida desconhecidas, porque invisíveis ao primeiro olhar das fontes. Neste consórcio, onde participam mais de 20 instituições provenientes de 11 países, Coimbra entrou com a proposta de um estudo de caso ancorado nas suas comunidades paroquiais, com vista a perceber formas de transmissão de saber e educação em contexto urbano. Este objetivo global
Permitirá também focar a nossa atenção sobre o estudo geral português, pelo menos desde a sua fundação até os finais do século XVI, mas nesta primeira abordagem ao tema, nesta conferência, pretendo desenhar ou pelo menos enunciar um quadro de problematização possível, tendo em vista o caso da história da Idade Média portuguesa, particularmente o caso de Coimbra, quando pensamos o ensino para além das universidades, ou melhor dizendo, neste caso, no ensino antes de atingir os escalões universitários. Assim, com o título escolhido para esta conferência, pretendi visar os níveis iniciais de formação de jovens, ou seja, mais do que o ensino pré-universitário, aquele de natureza elementar ou preparatória. Para traçar um quadro de problematização que nos permita perceber o que se sabe, o que se pretende saber no futuro e que caminho traçar para lá chegar, desenvolvi uma reflexão que procurarei apresentar em 3 partes. Num primeiro momento, interessa compreender o estado da arte nacional e internacional sobre o estudo do ensino, sem esquecer os recentes avanços nos estudos da literacia laica e eclesiástica que têm estado na mira dos grandes projetos de investigação sediados no centro e norte da Europa. De seguida, procurarei referir o quadro epistemológico já conhecido para a cidade medieval de Coimbra, refletindo a partir de investigações já realizadas e absolutamente imprescindíveis para o desenvolver deste plano de estudos. Investigações da autoria de investigadores do Centro de História da Sociedade e da Cultura, tais como António Rezende de Oliveira, José Antunes, Maria Helena da Cruz Coelho, Maria José Azevedo Santos, Maria do Rosário Morujão, Saúl António Gomes, entre outros. Num terceiro momento, aprofundarei a investigação com base na documentação medieval de Coimbra para compreender melhor o que era a Confraria dos Mozinhos, que tipo de relação teria com a Colegiada de São Salvador e, por fim, de que forma ambas as instituições evidenciavam ligações à Escola da Catedral, nomeadamente através do mestre-escola da Sé. Uma reflexão orientada por estes 3 pontos deverá conduzir-nos a 2 lugares, a um ponto de situação historiográfico e a um ponto de saída para novas problematizações, perguntas e metodologias de investigação para o futuro. O estudo dos primeiros níveis de ensino nas sociedades medievais conduz-nos aos mecanismos de aprendizagem da leitura mais difundidos do que os da escrita, uma técnica mais exigente do ponto de vista material e, enfim, menos necessária do que a primeira. Sendo certo que a história das práticas e das instituições de ensino é muito variável no contexto europeu, de acordo com estádios de urbanização, de dinamismo económico e comercial e de efervescência cultural verificáveis nas diferentes regiões e reinos da Europa, não deixa de ser correto afirmar que os universos clericais constituíam os ambientes privilegiados para a aprendizagem um pouco por toda a cristandade ocidental. Com efeito, desde os concílios carolíngios que a ilustração do clero e o seu conhecimento das escrituras foi sendo reiterado como condição necessária à consolidação de um código de conduta que distinguisse o estatuto clerical. Por sua vez, ao longo da chamada Reforma Gregoriana, a dita invenção do laicado, uma expressão de Guillaume Le Brichon, obrigava a uma distinção cabal entre leigos e eclesiásticos, que mais uma vez dependia também da formação e da unidade dos últimos. Na última fase deste programa reformador, no 3º e 4º Concílio de Latrão, o assunto da formação inicial do clero foi alvo de decretos conciliares que responsabilizavam diretamente as catedrais e outras igrejas de rendimentos avultados para a obrigatoriedade de ter uma escola que formasse os jovens cujas famílias não tinham disponibilidades materiais para custear essa formação. Com efeito, em 1215 estabelecia-se que todas as igrejas com rendimentos suficientes deveriam adscrever uma prebenda à remuneração de um mestre que conduzisse a instrução em gramática e noutras disciplinas gratuitamente. Por sua vez, nas igrejas metropolitanas deveria ser empregado um mestre em teologia que pudesse prestar essa formação, bem como em todos os saberes necessários ao ministério pastoral. Assim, a investigação sobre o ensino na Idade Média, para além das universidades, tem inquirido, sobretudo, as comunidades eclesiásticas através de abordagens institucionais e de caracterização do corpo clerical. Preocupada com a abordagem das práticas numa linha de investigação relacionada com o ensino da escrita, tem também observado escolas catedralícias e monásticas.
Entre outras obras mais antigas, interessa ressaltar o estudo recente de Maria João Oliveira e Silva, nossa convidada na sessão de hoje, sobre precisamente ler e aprender a ler no claustro do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, publicada na Revista de História da Sociedade e da Cultura. Os trabalhos de Mário Farelo e de Gonçalo Melo da Silva sobre a função educativa da Capela de Santana e da Colegiada de São Lourenço do Castelo de Lisboa, bem como a provisão de estudantes nessa última instituição, remetem-nos, por sua vez, para um contexto urbano de clero secular e de proximidade com o universo paroquial que mais gostaríamos de trabalhar nos próximos tempos para o caso Coimbra. Está também entre as metodologias clássicas do estudo da cultura clerical e das práticas de transmissão do conhecimento e análise das bibliotecas monásticas e catedralícias, da circulação de livros e, claro, da manutenção de escolas claustrais, de que para além... Peço desculpa. Portanto, esta é uma das metodologias clássicas, para a qual, para além da obra de historiadores e filólogos portugueses como Isaías da Rosa Pereira, Saúl António Gomes e José Francisco Meirinhos, gostaria de sublinhar a obra de Susana Guigarro Gonzalez sobre as bibliotecas e as práticas de ensino em ambiente eclesiástico nas instituições castelhano-leonesas. Susana Guigarro foi também uma das primeiras convidadas deste seminário. Mais recentemente, o olhar da história social e cultural tem-se voltado para a análise da literacia, das comunidades laicas e eclesiásticas e para os processos de transferência de conhecimento entre ambas as comunidades, empregando abordagens multidisciplinares, onde linguistas e musicólogos, entre outros, têm sido chamados a intervir em conjunto com a história. Este tema geral tem animado diferentes projetos financiados pelo European Research Council e consolidados por ações COS, de Cooperação Europeia para a Ciência e Tecnologia. Neste ponto, gostaria de sublinhar os consórcios liderados por Sabrina Corbellini, a partir da Universidade de Groningen, que também ela foi convidada do Centro de História da Sociedade e da Cultura em novembro de 2023 para participar no nosso seminário Os Mundos da História. Ora, esta investigadora liderou, portanto, uma cross-section chamada New Communities of Interpretation, Context, Strategies Project, Devotions, The Place of Piety in the Italian Renaissance, ou de 1400 a 1600. Estes projetos, pensados em grande medida a partir do estudo dos produtos da transferência da mensagem religiosa, com observação dos mecanismos de intermediação, de tradução e de transmissão. Em Portugal, destaca-se a participação nestes consórcios da Ana Maria S.A. Rodrigues, que coordenou uma obra coletiva recentemente publicada, Religious Practices and Everyday Life in the Long 15th Century. Ainda sobre aspectos de literacia em Portugal, mas com enfoque em comunidades laicas, não posso deixar de elencar, pelo caráter raro do corpus documental analisado, o trabalho, ainda o trabalho da nossa convidada, Maria João Oliveira e Silva, sobre a literacia dos marcadores de Vila do Conde no século XVI, portanto, que assinavam tão bem quanto podem ver neste diapositivo. O ambiente cultural e educacional em Coimbra na Idade Média foi analisado sobretudo em articulação com a presença da Universidade em trabalhos hoje incontornáveis, assinados por autores como Maria Helena Coelho e Saúl António Gomes. Embora não haja uma explicação cabal para a decisão do monarca português em fazer estanciar o estudo geral durante 2 breves períodos do século XIV nesta cidade de Coimbra, é natural considerarmos que na paisagem urbana da época esta cidade se prefigurasse como uma cidade de instituições antigas, com prestígio, maturidade administrativa e capacidade económica e financeira para apoiar o funcionamento da universidade. A trabalhar com ou sem articulação com o estudo, em 1395, no tomo do Almoxarifado de Coimbra, rastreiam-se por entre as casas de propriedade régia, na cidade amuralhada, antigas escolas de gramática, leis, decretais e lógica. Nesse ano, o uso do pretérito perfeito para quase todas estas referências dá-nos a entender que a maioria destas escolas estava desativada, com exceção de uma casa em que lêem gramática.
E eu aqui tenho que fazer um parênteses para agradecer estas referências que me foram enviadas pelo Dr. António Rezende de Oliveira, que eu de facto não conhecia e que são preciosas por serem também muito raras. Ora, voltando ao subtema do nosso seminário, para além da universidade, é certo que para o contexto conibricense podemos reconhecer desde logo a existência de escolas nas principais instituições eclesiásticas da cidade. Na Sé, a identificação inequívoca e sequencial de um mestre-escola a partir de 1183 não deixa dúvidas quanto ao funcionamento contínuo da respectiva escola. Por sua vez, no Mosteiro de Santa Cruz, a caracterização do seu armarium, com códices datados desde o século XII, bem como a sua escolha para local de estudo, reflexão e contemplação por parte de figuras como Fernando Martins de Bulhões, futuro Santo António, não deixa dúvidas quanto ao funcionamento consolidado de uma escola crúzia na entrada do século XIII. De resto, Saúl Gomes reconhece numerosos elementos desta comunidade, identificados como magistri desde 1135. Também pela pena do mesmo autor, sabemos que franciscanos e dominicanos, chegados nos alvores do século XIII, a seguir à sua fixação e institucionalização, teriam escolas a funcionar nos respectivos mosteiros. Tornarei a este assunto. Procurando inquirir depois as comunidades paroquiais da cidade, a partir do estudo das suas colegiadas, a identificação da função do ensino é bastante mais difícil. 6 das 7 colegiadas da cidade integravam um cabido pouco estruturado, em que o coletivo de raçoeiros ou porcionários era encabeçado por um prior. A outra colegiada, a de São Pedro da Almedina, implantada junto à rua que ia do Castelo a Alcáçova, teve durante toda a Idade Média a figura de uns santos, dignidade tradicionalmente relacionada com o ensino do canto e assim talvez também da leitura. No entanto, apesar de possuir os estatutos mais detalhados de todas as colegiadas de Coimbra para o século XIV, as funções dos santos não merecem caracterização. Ao contrário do que se vislumbra nas grandes colegiadas do reino, em que logo se destaca a de Santa Maria de Oliveira de Guimarães como mestre-escola reconhecido desde pelo menos 1229, nas pequenas colegiadas de Coimbra, o ensino não estaria formalmente entre as funções destas comunidades. Naturalmente que podemos intuir práticas informais de transmissão de conhecimento e formação em comunidades que congregavam várias gerações e se reuniam cotidianamente para a prática da oração. No entanto, a fraca representatividade de títulos como mestres e de cargos como escrivães, por entre os elementos destes cabidos, denota que o recrutamento dos seus elementos, pelo menos no que aos raçoeiros residentes dizia respeito, visava sobretudo grupos socioculturais com pouca instrução. Lembremos também que, escusados na sua maioria do serviço da cura das almas, muitos destes homens podiam cumprir carreiras eclesiásticas longas sem nunca receber ordens sacras. Contudo, esse estatuto não os colocava diretamente na condição de iletrados. André Vicente, raçoeiro de Santa Justa entre 1400 e 1445, que assinava Andreas em latim, no seu testamento de junho desse último ano, é intitulado de clérigo de ordens menores, mas, por entre vários legados, elencava 4 livros litúrgicos, um breviário, um missal, um livro de horas e um livro de direito, uma coleção de decretais, que legou ao mosteiro de São Domingos, para que os frades as ponham na livraria deste mosteiro, porquanto aí não estão outras, e aqueles que por elas estudarem, que roguem por mim. Gosto de mencionar este exemplo, não só porque os legados de livros são bastante raros e sempre muito informativos, mas porque nos deixa perceber relações do cabido de Santa Justa com os frades dominicanos e o conhecimento da biblioteca dos últimos ao ponto de se saber o que lhes faria falta. A microbiografia que elaborámos para André Vicente denota um clérigo proveniente de uma família de clérigos, o pai e o tio eram beneficiados da colegiada de São Pedro, e cunhado de um tabelião, marido da sua irmã. Nada nos indica que tenha frequentado o ensino superior, mas é claramente um homem que escreve e lê, em latim, não só textos litúrgicos e de apoio ao serviço religioso, mas também de direito. Apesar de este não ser o perfil dominante do clero paroquial de Coimbra, ele também não é um caso isolado, muito longe disso.
e deixa-nos perceber circulação e transmissão de saber, conhecimento dos livros e das bibliotecas, bem como das matérias do direito. Em algumas destas colegiadas, através de inventários do século XV e XVI, conseguimos ainda repostoriar bibliotecas de dimensões significativas. E no caso da Igreja de São Bartolomeu, o obituário dos inícios do século XIV, que eu transcrevi e editei em 1220, em 2020, denota o uso da escrita por várias mãos, não só no assento das cerimónias de sufrágio e respectivo património, como também no uso das margens para a cópia de registros historiográficos e de pequenos ditados em latim associados à meteorologia e às colheitas. Ou seja, provas muito escassas do registro escrito de conteúdos que normalmente pertenceriam à oralidade. As colegiadas de Coimbra eram ainda, como tantas outras no Reino e no estrangeiro, instituições onde parte dos rendimentos era reservada a clérigos escolares, necessitados de rendimentos para sustentar a sua estância no estudo geral português ou noutras universidades da cristandade. No entanto, é muito raro encontrarmos beneficiados graduados de estudos superiores por entre os beneficiados residentes. Com efeito, a permanência de estudo é uma das situações que permite gozar de licença para não comparecer no coro, o que torna mais difícil o reconhecimento destes indivíduos por entre a documentação compulsada. Quando olhamos mais diretamente para aqueles que cumpriam o dever de residência e de facto partilhavam o cotidiano com os fiéis e de algum modo eram agentes de transmissão de cultura religiosa e cultural, julgamos que a sua formação tivesse sido feita nas escolas da cidade, muito provavelmente na escola da catedral. Na verdade, como já pude demonstrar noutras investigações, as colegiadas de Coimbra são profundamente dependentes do bispo e têm uma articulação forte com a catedral. O exemplo máximo dessa ligação era o facto de só ao bispo caber a confirmação dos priores destas colegiadas, mesmo quando o direito de padroado recaía noutras instituições e noutros senhores. E senhoras. De um modo geral, os raçoeiros eram nomeados e aceitos por todo o cabido, enquanto os priores deveriam ser cooptados para o seu nome ser posteriormente confirmado pelo prelado da diocese. Mas neste processo existe uma exceção que particularmente nos interessa para esta investigação: São Salvador de Coimbra. E é a colegiada de São Salvador que nos faz chegar à terceira parte desta apresentação, em que me deterei sobre o estado atual de uma investigação ainda em grande medida por desenvolver, sem esquecer as possibilidades e as dificuldades que emergem nesta fase. Numa breve contextualização institucional, diga-se que a Igreja de São Salvador de Coimbra é uma das mais antigas da cidade, reconhecida logo em 1064, data em que surge na notícia de bens pertencentes ao mosteiro da Vacarice. Ao longo do século XI, foi alvo de diversos legados testamentários e é natural que, no conjunto patrimonial da referida instituição, tenha passado para a tutela da Sé quando se verificou a doação de um mosteiro à Catedral Conimbricense. Em torno dela, no ano de 1133, existiria já uma comunidade clerical, mas só um século mais tarde percebemos a sua hierarquização, com a menção expressa a um prior, e um pouco mais tarde aos porcionários, termo que revela a gestão dos rendimentos e a sua divisão em porções ou rações, e mais tarde ainda a referência a um capitulum. A partir de 1331, verificamos a ingerência do mestre-escola da Sé na atribuição das porções e na apresentação do prior desta colegiada. Falo nesse ano com a autorização expressa dos elementos do cabido, empossando no cargo Pedro de Ebrar, um dos elementos da família Ebrar proveniente da região do Quercy, que se fixou em Coimbra durante os episcopados de Dom Aimerique de Ebrar e de Dom Raimundo I e de Dom Raimundo II de Ebrar ao longo da primeira metade do século XIV. Por sua vez, em 1408, volta a ser o mestre-escola da Sé a confirmar o prior de São Salvador, desta vez previamente eleito pelo cabido desta igreja, e desta feita o ato e registro de confirmação do prior de São Salvador pelo mestre-escola da Sé foi sujeito à confirmação do vigário-geral do bispo de Coimbra. Portanto, em ambos os casos, não parece que o mestre-escola da Sé tivesse autoridade imanente para apresentar e confirmar o prior de São Salvador,
mas a verdade é que o faz, e esta é a única colegiada onde percebemos a influência de um dignitário da Sé neste processo. É aqui que surge a questão a que eu gostaria de responder. Estaria esta ligação com a Escola da Catedral relacionada com o facto de a Igreja de São Salvador de Coimbra ser também a sede da Confraria dos Mozinhos da mesma cidade? Ora, que confraria também é esta? Temos notícias desta confraria desde o início do século XIII, pelas menções que lhe são feitas nos testamentos de clérigos, de leigos e de leigas. Nesses documentos, tal associação é designada pela Confraria dos Mozinhos, ou em latim, Mulacinorum, ou Monachinorum, ou ainda Monachinis de Coro. Numa ocorrência, rastreamos também a menção à confraria dos cônegos e mozinhos. Apesar das dificuldades de definição apresentadas por Sousa de Viterbo, acompanhando mais recentemente os estudos sobre o tema da autoria de Saúl António Gomes, não creio que restem dúvidas sobre quem seriam estes mozinhos. Meninos do coro da catedral que auxiliavam o serviço litúrgico com as suas orações e cânticos. Uma breve pesquisa pela edição dos Testamentos dos Capitulares Portugueses de 1325 deixa perceber a existência destes mozinhos em Coimbra, no Porto, onde o bispo Dom Julião Fernandes, em 1260, fazia registar o legado de 4 moravitinos para que pueris monachinis, crianças e mozinhos, recitassem sobre a sua sepultura. Em Viseu, e eventualmente também na Guarda, mas esta última referência é mais ambígua. Talvez pela sua condição de crianças, a sua intercessão no além atraísse muitos legados testamentários, o que resultava na encomenda de orações cantadas e caladas à sua confraria. Os mozinhos seriam assim um corpo de crianças a quem a comunidade catedralícia, talvez melhor dizendo a escola da catedral, iniciava na oração. Ana Rita Rocha, na sua tese de doutoramento, referencia mesmo uma testemunha de um embrasamento datado de abril de 1317, identificada como Lourenço Anes, que ensina os mozinhos. Infelizmente, por enquanto, esta é uma referência única e sobre Lourenço Anes não sabemos mais nada. Em torno deste grupo de jovens, organizou-se uma confraria sob a estrutura administrativa da qual podemos conhecer, ao longo do século XIV, a existência de um abade, de vários procuradores e de um mordomo, os quais, como facilmente podemos antever, acumulavam estes cargos com benefícios nas colegiadas da cidade, mormente a de São Salvador. A identificação destes homens surge sobretudo em documentos de exploração do conjunto significativo de propriedade que esta confraria reunia por esta altura. É notável que em fevereiro de 1348 seja o próprio mestre-escola da Sé, Dom Giscard, a agir em nome da confraria e a empresar a propriedade dos mozinhos com renda a reverter para a confraria. Da análise desta documentação, não creio que restem dúvidas entre a relação da confraria dos mozinhos com o mestre-escola da Sé e a partir de 1353, por ordem do prelado de Coimbra, esta confraria fundir-se ainda com a colegiada de São Salvador. Ora, este é o documento que vem no slide é uma parte do traslado desse documento, que é um traslado pedido a 26 de julho de 1428, pelo qual nos chega o registro de uma visitação a esta igreja, realizada em setembro de 1353 pelo bispo Dom Jorge, durante a qual o prelado ordenou que o património da confraria dos Mozinhos fosse integrado no património da igreja de São Salvador, que a partir daquele dia ficava obrigada a manter os hospitais e albergarias dessa confraria, bem como assegurar todo o serviço religioso, nomeadamente os muitos aniversários por alma, a que a confraria estava obrigada. À época, a confraria reunia 4 confrades, o prior de São Salvador, 2 raçoeiros dessa igreja e o prior da igreja de Santiago. Ao último, garantia-se que recebesse as distribuições diárias da confraria vitaliciamente. Aos primeiros, ordenava-se, sob pena de excomunhão, que recebessem os restantes raçoeiros da colegiada como confrades dos mozinhos. O prelado fundamentava esta decisão pelos parcos réditos que a colegiada de São Salvador evidenciava por essa altura,
justificando muito expressivamente que melhor seria obrada para 100 pessoas que 100 obradas para uma pessoa, e que melhores seriam orações de muitos bons fiéis de Deus do que de poucos. Este documento não nos diz nada propriamente sobre os mozinhos e muito menos sobre a sua relação com a Escola da Sé. Mas julgo que a continuação do aprofundamento destas relações institucionais e o inquérito mais fino dos fundos arquivísticos disponíveis nos possa trazer outras luzes. Por enquanto, como tantas vezes acontece na história medieval da cidade de Coimbra, somos esmagados pelo peso da documentação de natureza económica. Podemos acompanhar o processo de aquisição e exploração do património fundiário da confraria, identificar quem por ela agia administrativamente, quem por ela respondia em instâncias jurídicas e a sua fusão com o património e o cabido colegial de São Salvador. Trabalho, de resto, que também já foi iniciado por Ana Rita Rocha. No entanto, sobre os mozinhos propriamente ditos, a sua proveniência, as suas formas de agrupamento, os seus professores, o seu papel na catedral e nas colegiadas da cidade, sabemos de facto muito pouco. Creio que desta investigação preliminar e exploratória fica claro que durante a Baixa Idade Média a colegiada de São Salvador terá protagonizado uma relação especial com o mestre-escola da catedral. Numa primeira abordagem comparativa do que acontecia com os benefícios das outras colegiadas de Coimbra, também percebemos que nesta instituição acontecia uma maior circulação de clérigos. Isso é muito evidente, por exemplo, pelo número de permutas de benefícios que envolviam este cabido, em comparação com as outras colegiadas, onde esse processo era muito raro, ou mesmo não se verifica. Estariam estas permutas também relacionadas com a necessidade de estanciar na cidade por motivos educativos, ou mesmo para frequentar na escola da catedral ou o estudo? São de facto perguntas, questões. Chegada a hora de concluir, devo agradecer a disponibilidade deste auditório, um auditório presencial e telemático também, porque temos várias pessoas a assistir a partir de casa e distintas professoras também da nossa universidade. Chegada a hora de concluir, agradeço, portanto, a disponibilidade para ouvir as minhas dúvidas e interrogações. Esta reflexão, a reflexão que acabo de apresentar, partiu de uma inquietação minha de há alguns anos. Como funcionaria, de facto, esta confraria dos mozinhos, para além das suas funções religiosas e caritativas, que papel desempenhava na rede eclesiástica da cidade de Coimbra? Se estava ligada à escola da catedral, como interagiria com os outros estabelecimentos de ensino da cidade, ou mesmo com os outros estabelecimentos religiosos? De forma que a sua atividade impactava o tecido social urbano, entre muitas outras interrogações. Apesar de me ter preocupado mais com lançar dúvidas do que com dar respostas, isso acho que isto é bastante evidente, creio que alguns caminhos ficaram já lançados. É necessário procurar instituições congêneres em Portugal e nos outros reinos ibéricos e até europeus. É necessário aprofundar a história institucional de São Salvador e a sua relação com a catedral. É necessário continuar a colecionar pequenas referências à confraria e ver onde nos leva. Sobre o ensino elementar em Coimbra, a formação das comunidades paroquiais e eventuais processos de transferência, é necessário examinar as bibliotecas quatrocentistas destas igrejas, aprofundar a prosopografia deste clero e perceber a sua inserção familiar e urbana, assim como estudar as suas heranças. Este é um programa amplo a desenvolver nos próximos meses, nos próximos anos, por mim, por quem se queira juntar a este programa, para o qual, de facto, convido os presentes a lançar desafios, fazer questões, propor pistas de investigação e desafios, em nome da construção de um conhecimento histórico que se materialize em trabalhos de prossecução colaborativa de futuro e para o futuro. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Vai ter a palavra daqui a um bocadinho a doutora Maria João. Eu antes gostaria de lhe agradecer a disponibilidade para estar presente, virtualmente, mais presente, e gostaria apenas de referir que a doutora Maria João
doutorou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, debruçando-se sobre a documentação da Sé do Porto, numa uma obra que depois foi editada, intitulada Escrita na Catedral da Chancelaria Episcopal do Porto, na Idade Média. Posteriormente, no seu projeto de doutoramento, tratou de um tema muito afim daquele que hoje acabamos de ir a Maria Amélia, intitulado A Ensinar e Aprender a Escrever em Portugal na Idade Média. Entre as suas publicações, merece também destaque, há aqui alguns paralelos entre as obras publicadas pela conferencista e pela comentadora científica, saliente, de facto, a publicação ainda recente deste ano, como última publicação da doutora Maria João, do famoso Censo Albucabido, Antiquário Medieval da Sé do Porto, edição crítica. E vou dar a palavra para comentar a comunicação da doutora Amélia. Por favor, obrigado mais uma vez. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer a apresentação do Senhor Professor, que já não vi há algum tempo e que é com muito gosto que o revejo. Tenho muita pena de não estar de forma presencial em Coimbra. Tenho muito boas recordações dessa sala e gosto muito de ir a Coimbra e, portanto, foi com grande pesar que não me pude deslocar por razões de aulas e de sobrecarga letiva nestas sextas-feiras. Mas não podia deixar de agradecer, foi com muito gosto que aceitei o convite da comissão organizadora deste seminário, cujo título e cujo tema é muitíssimo pertinente e muitíssimo atual, e claro, quando percebi que era para comentar um trabalho, uma conferência da minha colega Maria Amélia Álvaro de Campos, fiquei muito satisfeita e achei que era uma imensa responsabilidade. E agora, perante esta audiência, eu só vejo a audiência que está online e é uma audiência que me deixa em sentido, ou não estivesse presente a minha mestra, a senhora doutora Maria José Azevedo Santos, que sabe a estima imensa que tenho por ela, e o meu grande amigo e colega Mário Farelo. Qualquer um dos dois faria muito melhor trabalho do que eu. Eu tentarei, dentro daquilo que têm sido os meus estudos e os meus trabalhos, comentar, de facto, a apresentação de hoje da minha colega Maria Amélia Álvaro de Campos. Eu tive a oportunidade de ler uma parte do que hoje também foi apresentado pela minha colega e, portanto, levava assim um bocadinho de vantagem em relação aos restantes ouvintes. E é muito interessante porque a Amélia terminou como eu ia começar, com imensas interrogações. Este trabalho mostra-nos que há um caminho imenso a ser feito ainda, que já começou, que já está a ser trilhado e muito bem, por quem também conhece já muito bem Coimbra, e portanto ela é de facto a pessoa certa para levar a cabo esta missão, que é uma missão complicada. Mas eu não posso deixar de salientar que, de facto, todas estas questões que ela colocou agora no fim são questões que também me levantam muitas dúvidas. Não é muito claro, e não é porque ainda não consegue ser muito clara esta relação entre esta confraria, esta colegiada e este mestre de escola, ou os mestres de escolas da Sé de Coimbra. Eu fiquei a pensar que de facto não pode ser coincidência este mestre de escola estar presente nesta colegiada em particular, à qual depois se aliaram os rendimentos desta confraria específica, que está ligada aos mozinhos, a estas crianças pequenas, muitas vezes delas, tanto quanto sei, pobres, não, com algumas eventuais
dificuldades económicas e, portanto, esta confraria que foi criada à volta destes meninos também para os proteger nesse sentido e lhes dar a oportunidade, a possibilidade de eventualmente terem algum ensino, parece-nos que de facto é aqui essa a questão. E eu pergunto-me, e em parte percebo que também a Amélia se questionou, quem é que os ensinava? Nós temos este exemplo maravilhoso de sabermos que de facto havia alguém que efetivamente os ensinava, e ela cita Lourenço Anes, não é? Que ensina os mozinhos, portanto havia de facto uma espécie de corpo docente à volta destas crianças, isso é ótimo, portanto indica-nos um caminho, é mesmo esta a função desta confraria, juntar estas crianças, agrupar estas crianças e dar-lhes um ensino, mas não fica claro, e eu acho que deverá ficar, e esperemos que se fique, a relação com a catedral, com a Sé, com a escola da Sé, muito particularmente, e com este mestre-escola, porque o que transparece a documentação pela sua natureza são as questões de nomeação e confirmação do prior desta colegiada, que depois também tem os rendimentos desta confraria, porque a confraria de facto devia ser alvo de muitos legados, porque uma das funções destes meninos era de facto interceder no momento dos aniversários, do rezar por alma, interferiam no sentido de cantarem, de estarem presentes, de estarem também nestas orações que são feitas por estes homens e mulheres clérigos, leigos e leigas, como muito bem salientou a Amélia, deixam estes legados testamentários e estes pueruli, ou estas várias referências que a Amélia encontra. Estas crianças têm de facto um papel ativo. E eu mal li, não pude deixar de me lembrar de dois exemplos que a professora Cristina Cunha tem na tese de doutoramento dela, de dois, eu até apontei para não me esquecer, de dois pueruli que integravam um conjunto de 4 pueruli, que desde 1072, portanto logo a seguir à restauração da Diocese de Braga, se sabe que existiam na Sé de Braga, portanto, estes pueruli que provavelmente são estes mozinhos, não é? São os mesmos, é a mesma ideia, portanto, estas crianças que gravitam em torno da Sé e muito provavelmente em torno de uma escola da Sé, e é aqui que nós queremos chegar a este ensino. E não deixa de ser também muito significativo, e eu acho que pode ser também uma pista, que um deles, que é o famoso Honorico Viliamondes, que é escrivão durante décadas, e literalmente décadas, na chancelaria da Sé de Braga. Portanto, ele está desde puero, desde muito pequenino, ligado à Sé de Braga, muito provavelmente estudou lá, muito provavelmente ficou lá, e continuou na função, numa das funções mais importantes, a da escrita, e tinha de facto uma escrita também, ele, maravilhosa. Existem muitos originais deste Honorico e, portanto, nós sabemos que ele de facto aprendeu e bem a escrever, o que é excelente. E para quem estuda as questões relacionadas com a escrita, em particular, que é o meu caso, e da professora doutora Maria José, é óbvio que estas questões nos chamam logo a atenção. E não só ele, como o irmão dele. Portanto, percebe-se que provavelmente seria uma família ou próxima da Sé, ou também ela com dificuldades, e voltamos muito aqui, não é? Quem são estes pueruli, se seriam ou não crianças que fosse necessário ajudar, dar-lhes também algum tipo de provimento, um Mido Viliamondes, portanto há aqui um conjunto de crianças que estão ligadas à Sé, numa nova referência de 1099, portanto eles voltam a aparecer na documentação de Braga, o que nos mostra e que nos leva mesmo muito atrás. A Amélia referiu que noutras catedrais existem estes exemplos, e a de Braga talvez seja, diria eu, uma das mais antigas, mas esta noção de tradição é muito importante para chegarmos a este século XIV, onde a Amélia se situa, e perceber que não nasce quase de geração espontânea, bem pelo contrário. Ela cita o testamento de um bispo do Porto, o meu Dom Júlio,
do meu Dom Julião, desculpem, do meu Dom Julião Fernandes, e eu fui ler, sou sincera e aqui me confesso, que fui ler o Testamento e fui procurar esta parte, que é assim de facto uma referência muito pequenina, porque pensei, será que antes ou depois desta referência estes pueris seu monachinis estão ligados especificamente a alguma instituição? E não é? A referência aparece assim, do nada, não conseguimos saber onde é que estavam, a quem pertenciam, onde é que estavam ligados estas crianças e mozinhos citados no testamento do bispo D. Julião Fernandes, 1260, bispo do Porto, e portanto não conseguimos fazer essa ligação. Porque tanto quanto sabemos as confrarias e as colegiadas, há muito pouca documentação para o Porto que nos possa ajudar nesse sentido. Nós temos uma colegiada antiquíssima, que é a colegiada de Sedufeita, mas cuja documentação medieval infelizmente desapareceu praticamente toda, mas eu comecei logo a pensar, e se na colegiada de Sedufeita, quis logo acreditar que sim, mas de acreditar a ter a certeza vai um passo de gigante. Quis também pensar, será que a grande colegiada de Sedufeita também teria este ensino? Porque uma das coisas que a Amélia refere logo no início, que eu acho fundamental e que raramente pensamos muito nelas, mas que eu cada vez tendo mais a achar fundamentais, são estas, e eu vou citá-la: práticas informais de transmissão de conhecimento. E eu acho que é muito importante pensar nas escolas, e é fundamental, estas escolas da Sé, as escolas paroquiais, as escolas ligadas às colegiadas, mas as práticas informais de transmissão de conhecimento serão uma pedra de toque para, eventualmente, até muitos dos ofícios medievais. Eu acredito que, por exemplo, no que se refere ao notariado público, uma das grandes chaves da transmissão do conhecimento entre estes tabeliães, entre estes notários públicos, é precisamente uma relação que é uma prática informal de mestre-aluno, de quem está que não é uma escola oficial para tabeliães públicos, mas é um ensino muito próximo, uma espécie de ensino quase privado, se usarmos quase os termos atuais, um ensino privado. E esse ensino privado leva-me a pensar quantos ensinos privados existiriam numa cidade. E onde? Quantos e onde? E eu diria muitos. Eu gostava de acreditar muitos. Muitos ligados aos ofícios, aos vários, que não implicavam, obviamente, o saber escrever e ler. Na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, nem sequer implicava isso. Era um saber manual, um saber da experiência feito, mas não deixa de ser um ensino. E pensar no ensino que nessa dimensão mais ampla, eu acho que me faz e que nos faz abrir um bocadinho os horizontes. Claro, eu gosto do ensino da escrita, obviamente, por defeito de profissão, quase, mas várias escolas e a própria noção de escola. O que é uma escola, não é? E as escolas privadas têm também muito isso, são mestres, são alunos, serão só magistri? Todos os professores eram magistri? Eu diria que não, talvez não, mas os magistri seriam aqueles que muito provavelmente ensinavam de facto a ler e a escrever e a contar também, não é? Essa parte que também não deixa de ser fundamental. Por isso, eu, que não me quero alongar, termino muito e vou copiar, plagiar descaradamente as perguntas da Amélia, porque são as minhas. Como é que funcionava esta confraria em especial? Estaria ligada como estava? Acreditamos que estava, e eu parece-me que a Amélia também acredita, estava ligada à escola da catedral, mas como? Seria lá que de facto estes mozinhos aprendiam? Parece-nos que sim, não é? Mas quem sabe? Como é que impactava noutras instituições e noutras escolas, e neste sentido mais amplo possível de escolas, as bibliotecas, as outras instituições, e eu tendo obviamente a tirar sempre para as monásticas, mais uma vez por defeito dos temas que eu tenho estudado, e não só as instituições monásticas,
estavam fora dos grandes círculos urbanos, mas também aqueles que estão dentro. E eu acho que há aqui um caminho gigantesco, longo, mas que tem que começar assim, com estas muitas interrogações e com uma série de respostas que hoje a Amélia já nos foi dando e que eu espero que daqui a algum tempo sejam muito mais respostas para bem do conhecimento do que é de facto ensinar e aprender neste Portugal medieval.